Olá, pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre exercícios referente a médias aritmética e média ponderada e amplitude total. Está no nosso livro, páginas 176 a 178. Eu coloquei de 1 a 7, tá? Todos os exercícios que tem, então, referente a esse assunto. Então, vamos lá. Para começar, então, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10a. Um bom dia para todos. Página 176, exercício número 1, diz o seguinte: em uma gincana escolar, os alunos das turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano tinham que arrecadar agasalhos, cobertores, pares de calçados e toalhas para doar a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. Observe nos gráficos de setores o desempenho de cada equipe. Então, vamos observar isso. Ó, temos aqui o título: Desempenho das equipes na gincana escolar por quantidade de material arrecadado. Aqui vem a fonte de onde surgiram essas informações, foi da direção da escola, né? Aqui, número 1, quantidade de agasalhos. Aqui é referente à quantidade de agasalhos. Esse mais roxinho é sexto ano, todos deles aqui, né? O roxinho. Aí o vermelho é o sétimo, o amarelo é o oitavo e o azul mais claro é o nono ano. Então, o primeiro gráfico aqui se refere à quantidade de agasalhos, o segundo gráfico é referente a cobertores, o terceiro, calçados, e o último gráfico aqui referente à quantidade de toalhas. Então, já observado então os gráficos, nós vamos tentar resolver agora os exercícios, né? Vamos lá. Então, qual foi o total arrecadado de agasalhos? Então, a gente vai olhar lá. Agasalhos. Agasalhos é o primeiro gráfico, né? Então, a gente vai somar toda a quantidade do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, tá? Não está nessa ordem, tá bom? Não está nessa ordem, mas aqui é sexto, sétimo, oitavo e nono. Houve, então, 780 agasalhos arrecadados. Agora vamos para os pares de calçados, que é o terceiro gráfico. O terceiro gráfico, pares de calçados. Então, foi 50 mais 30 mais 60 mais 80, 220 pares de calçados arrecadados. Agora, os cobertores. Cobertores é o gráfico 2. Tivemos, então, 180 mais 150 mais 100 mais 200, deu um total de 630 cobertores, dentre sexto, sétimo, oitavo e nonos anos. E agora, toalhas. 90 mais 70, mais 100, mais 60, total de 320 toalhas arrecadadas. Bom, a letra A está finalizada, sem nenhuma dúvida, bem simples, bem fácil. Agora a letra B, já que a gente já tem o total de agasalhos, o total de cobertores, o total de calçados, o total de toalhas, agora a gente vai saber, né, a média arrecadada por equipe de cada item. Então, a gente vai pegar o total de cobertores e dividir por quanto? Dividir por 4, porque são 4 séries, certo? Então, nós vamos dividir por 4. Então, vamos lá. Agasalhos.
Pegando então os agasalhos, o total de agasalhos foi 780, né? Então, a média vai ser o total, que eu não vou precisar de somar de novo, porque eu já tenho esse resultado lá na letra A, 780, e vou dividir por 4. Dividindo, então, a média vai dar de 195, tá? Essa é a média, que de repente cada série arrecadou. É como se cada série tivesse arrecadado 195 agasalhos, tá? Então, média de 195 agasalhos por equipe. O que que é equipe? Sextos anos, sétimo, oitavo e nono, tá? Agora vamos para os pares de calçados. A quantidade de pares de calçado foi de 220. Então, vou pegar 220 e dividir por 4. A média, então, vai ser 55, né? E aí, a quantidade média de calçados arrecadado foi de 55 pares de calçados por equipe, como se cada série arrecadasse então 55 pares de calçados. Vamos agora para a média dos cobertores. Foi um total de 630 cobertores, né? Vamos dividir por 4. Então, vai ter aqui aproximadamente 158. Por que aproximadamente? Porque não deu um valor exato, tá? Dá um valor próximo a 158, tá bom? Então, a média de 158 cobertores por equipe. E, por último, as toalhas. Foram 320 toalhas, né? Dividindo por 4, a gente vai ter então uma média de 80 toalhas por equipe. Aqui então finalizamos a questão número 1. Bem simples, bem fácil calcular a média aritmética. Aqui a gente trabalhou então com média aritmética. Vamos agora para a página 177, exercício número 2. Diz então o seguinte: anteriormente, calculamos a média aritmética do consumo de energia elétrica dos 6 primeiros meses de uma residência. Foi aquele que a gente explicou na aula anterior, né? Para a explicação da média, para o cálculo da explicação da média, da média aritmética. Agora, observe o histórico do consumo dessa mesma residência em quilowatts-hora no segundo semestre de 2018. Então, está aqui as informações, olha só. Julho de 2018, 180, agosto, 190, setembro, 140, outubro, 120, novembro, 130 e dezembro, 140. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer com esses dados aí, ou com essas informações. Sem efetuar cálculos, estime a média aritmética do consumo nessa residência entre julho e dezembro de 2018. Segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou maior que no primeiro semestre. Então, a nossa resposta e a nossa sugestão aqui, né, pela estimativa é que vai ser maior o consumo, né? Porque teve um período grande aqui, ó, esse agosto e julho aqui, ele aumentou bastante. Então, sim, por estimativa, a média foi maior, tá? Então, segundo a sua estimativa, a média de consumo por semestre foi maior? Sim, por estimativa, a média foi maior. Ok, então vamos para a letra B. Então, agora a gente vai confirmar para ver se vai ser maior mesmo. Então, calcule a média de consumo do segundo semestre e verifique se a resposta do item A está correta. Depois, explique o significado do valor que você obteve. Então, vamos lá. Somando, então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vou somar tudo, né? Aqui eu estou fazendo etapa por etapa.
Então, deu uma média de 150. Então, somando 180, mais 190, mais 140, a gente pode colocar isso daí no quadro, tá? Para poder mostrar isso daqui. Vou interromper e vou mostrar agora o quadrinho para a gente fazer o cálculo, então, desses valores. Vamos lá. Olha bem, calculando então a média aritmética. Então, julho foi de 180, mais 190, mais 140, mais 120, mais 130, mais 140. Isso tudo, então, é dividido por 6. Então, a média aritmética vai ser, vamos somar, unidade vai ser 0, ok. Dezena agora, 4, 7, 9, 13, 22, 30. Vão 3. Vou somar agora a centena. 3 e 1, 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8, mais um 9. 900. Dividido por 6. Então, agora eu vou mudar de cor aqui para a gente fazer essa continha. 900 dividido por 6. O 9 já é suficiente, então cabe uma vez, subtraindo, sobram 3. Desce esse número aqui, ficou 30. 30 dividido por 6 é 5. E aí, 5 vezes 6 é 30, zerou. E esse zero não precisa cair aqui, ele já pode ir direto para lá. Então, deu 150. A média aritmética, então, é igual a 150 quilowatts hora, tá? Então, aqui a gente fez o cálculo direitinho, mostrando para vocês passo a passo, tá bom? Agora nós vamos voltar lá para colocar a resposta, né? A média de consumo foi de 150 quilowatts hora por mês. Depois que a gente fez o cálculo, explique o significado do valor que você obteve. Então, vamos explicar. Nessa residência, foram consumidos em média 150 quilowatts por hora no mês, né? Ou seja, se fosse consumida a mesma quantidade de energia em cada mês, essa quantidade seria então de 150 quilowatts hora. Então, é como se eu pegasse aqui e colocasse 150 mais 150 mais 150 mais 150 mais 150 mais 150 dividido por 6, daria então 150, tá? Essa é a explicação mais simples e mais fácil de entender, tá bom? Aqui, então, a gente finalizou a correção da questão número 2. Vamos, então, para a questão número 3, na mesma página 177. Veja no quadro ao lado, olha o quadro, os cargos e salários dos funcionários de um restaurante. Sabendo que na equipe há 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças. Qual é o salário médio dos funcionários desse restaurante? Então, olha bem. O que ele disse aqui? Que tem 5 cozinheiros. Então, aqui está o valor de um só. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5, né? E vou dividir pela quantidade de funcionários, que é 5 mais 6 mais 3. O que é isso? Isso aqui é média aritmética ponderada, tá? É a mesma coisa de como se fosse o peso. A quantidade de funcionários desse restaurante
está sendo, então, o peso para cada um deles. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, porque são 5 cozinheiros. Eu vou multiplicar esse valor por 6, porque são 6 atendentes. E vou multiplicar esse valor aqui por 3, porque são 3 seguranças. E vou dividir, então, por 5 mais 6 mais 3, tá? Então, nós vamos armar isso aqui. Então, vamos lá. 5 cozinheiros vezes 2.000 mais 6 atendentes, recebendo 1.500 cada, mais 3 seguranças, cada um recebendo 1.800, tá? A soma, então, de 5 mais 6 é 11, mais 3 é 14, a soma, então, está aqui, 14. A prioridade é a gente multiplicar primeiro, né? Então, nós vamos multiplicar. 5 vezes 2.000 é 10.000, 6 vezes 1.500 é 9.000 e 3 vezes 1.800 dá 5.400. Aqui, então, somando 10.000, 19.000, 24.400 é o valor total do salário desses funcionários. Mas vou dividir, então, por 14, eu vou saber a média aritmética ponderada. Então, em média, né, o salário médio dos funcionários desse restaurante é de aproximadamente R$ 1.742,86. Ok? Aqui nós finalizamos a página 177, terminamos a correção do exercício número 3. Vamos agora para... Aliás, na página 177 ainda tem a questão número 4. Então, a gente vai iniciar agora a questão número 4. A nota final de um concurso é dada pela média ponderada das notas obtidas em 3 etapas: etapa A, etapa B e etapa C. Ao lado, aqui, estão indicadas as notas parciais obtidas por um candidato em cada uma dessas 3 etapas. Então, a etapa A, ele conseguiu 25 pontos, etapa B, ele conseguiu 16 pontos, e a etapa C, ele conseguiu 20 pontos. Considerando que os pesos para as etapas A, B e C são, respectivamente, 2, 3 e 3, calcule a nota final desse candidato. Então, aqui não tem os pesos, mas aqui na informação do problema tem. E ele diz os pesos, ó, a ordem que estão as etapas A, B e C. Então, são respectivamente, aqui é o peso do A, aqui é o peso do B e aqui é o peso do C. Nessa ordem que tem que ser, tá? Então, 2, 3 e 3. Tá bom? Então, a gente vai começar multiplicando aqui por 2, somando, multiplicando aqui por 3, somando, multiplicando aqui por 3. Então, vamos lá. Média aritmética ponderada, 2 vezes 25, mais 3 vezes 16, mais 3 vezes 20. Somando os pesos, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então, já está somado aqui. Bom, então a média ponderada é igual a 2 vezes 25, 50, mais 3 vezes 16, 48, mais 3 vezes 20, 60, dividido por 8. Então, temos que somar primeiro, não podemos simplificar nada aqui enquanto não somar. Então, vamos somar. 50 mais 48 mais 60, 158. Agora sim, a gente vai dividir. 158 dividido por 8 vai dar 19,75. Então, aqui é a nota final desse candidato num concurso que ele fez, fazendo então 3 etapas, né? Concluindo 3 etapas nesse concurso. E aqui, então, está a resposta. A nota desse candidato é 19,75 pontos.
Agora sim, finalizamos a página 177, vamos para a página 178. Questão número 5 diz o seguinte: para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia abasteceu seu carro com 30 litros de gasolina, ao preço de R$ 4,39 o litro. Durante o percurso, Júlia abasteceu novamente com mais 25 litros de gasolina, pelo valor de R$ 4,59 o litro. Então, na letra A vem a pergunta: quantos reais Júlia gastou nos 2 abastecimentos? Nessa condição, qual foi o preço médio do litro de gasolina? Então, em primeiro lugar, a gente poderia já somar para poder descobrir quanto ela gastou. Mas como na média eu já tenho que somar, certo? E lembrando, isso aqui, esse cálculo a gente tem que lembrar que vai ser tipo a média ponderada, por quê? Porque são 30 litros desse valor, e aqui são 25 litros desse valor. Então, a gente tem que fazer esse cálculo multiplicando também. Então, eu já vou fazer aqui, a soma que der aqui depois, vai ser já a resposta dessa primeira parte aqui da pergunta, tá? Então, média ponderada vai ser 30 litros vezes R$ 4,39, mais 25 litros vezes R$ 4,59. Qual foi a quantidade de litros no total? 30 mais 25, 55. Tá? Então, a média ponderada vai ser 131,70, que é esse produto aqui, mais esse produto deu 114,75, ou R$ 114,75. Somando, repetir aqui, somando vírgula debaixo de vírgula, a gente tem então R$ 246,45 dividido por 55. Então, aqui, ó, esse valor tá até mais forte, tá? Tá em negrito. Aqui é a resposta da primeira pergunta, ó. Quantos reais Júlia gastou nos 2 abastecimentos? Júlia gastou R$ 246,45 no primeiro abastecimento, tá? Agora, nessa condição, qual foi o preço médio do litro de gasolina? Agora a gente vai calcular essa divisão. Vamos lá. Essa divisão, então, deu R$ 4,48, tá? Agora a gente então dá a resposta. Júlia gastou R$ 246,45 para abastecer o carro, porque foram 2 abastecimentos de preços diferentes de combustível, e aí o preço médio do litro da gasolina foi de aproximadamente R$ 4,48. Isso é a letra A. Agora vamos para a letra B. A despesa com combustível foi dividida igualmente entre Júlia e suas amigas. Então, quantos reais cada amiga pagou aproximadamente? Lá no início do problema, ele diz que para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia, então quer dizer, foi dividido para 4 pessoas, né? Então, eu vou pegar 246,45 e vou dividir por 4, né? Começando então, primeiro a gente vai igualar o número de casas após a vírgula, porque aqui então nós temos um número decimal e aqui um número inteiro, então eu tenho que igualar o número de casas após a vírgula. Igualou, cortamos a vírgula. Ok, cortou a vírgula, agora sim eu tenho aqui 24.645 dividido por 400. Então eu vou utilizar só, ó, 2 é pouco, 24 é pouco, 246 é pouco, então eu vou usar 2.464. Dividido por 400 vai dar 6, né? 6 vezes 4 é 24, acrescento os 2 zeros, dá 2.400, né? Então, subtraindo, eu tenho 4 menos 0, 4, 6 menos 0, 6, e 24 menos 24, 0. Desce o próximo número, que é o 5,
E aí ficou então 645 dividido por 400, cabe uma vez, né? 1 vezes 400 é 400 e vai sobrar então 245. Aí, para continuar, eu coloco vírgula no quociente e um zero por vez. Ok, coloquei a vírgula lá e um zero por vez. Então, 2.450 dividido por 400, de novo, então, vai dar 6, né? 6 vezes 400 dá 2.400 e vai sobrar 50, né? E que eu tenho direito a um zero, eu posso colocar, e de novo vai dar 1, né? E aí, então, já deu para a gente ter o valor aqui, R$ 61,61 para cada pessoa, né? Para cada uma das amigas que foram passear com a Júlia. Então, R$ 246,45 dividido por 4 dá, então, um valor aproximado de R$ 61,61. Então, cada amiga pagou aproximadamente R$ 61,61. Aqui, então, a gente finalizou a questão número 5. Agora nós vamos para a questão número 6, que diz o seguinte: Luísa pretende cultivar algumas flores em uma estufa. As espécies de flores que ela quer plantar precisam de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média não pode ser maior do que 3 graus. Essa variação, ó, é a amplitude, tá? Para mais e para menos. Para isso, Luísa mediu as condições de temperatura da estufa durante 10 dias. Observe os dados obtidos. Então, os dias do primeiro ao 10º, ela foi anotando a temperatura em graus Celsius: 20, 18, 20, 19, 21, 20, 21, 20, 19, 20. Aqui ela quer saber se essa temperatura está ideal para ela cultivar algumas flores na estufa, tá? E aí a gente percebe que ela já disse aqui, ó, que essas espécies precisam de uma temperatura média de 20 graus Celsius, tá? Então, olha lá. Determine a média e a amplitude da temperatura da estufa nesses dias. As flores poderão se desenvolver sob essas condições, de acordo com a informação lá, ó, a amplitude vai ser a variação, então não pode ser mais do que 3 graus Celsius, tá? E a média tem que ser entre 20, né? Ela tem que ter uma média de 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Pegando, então, todas as medidas de temperatura que ela anotou durante 10 dias, né? 20 mais 18, mais 20, mais 19, mais 21, mais 20, mais 21, mais 20, mais 19, mais 20. Foram 10 dias, então vou dividir por 10. Então, essa média deu aqui uma soma de 198 dividido por 10, que vai dar, é só deslocar a vírgula, né? Vai dar 19,8, que é um valor bem próximo de 20 graus, né? Então, aqui a gente sabe que está dentro do que pode acontecer para cultivar, então, essas flores é, é, na estufa, tá? Agora vamos calcular a amplitude. Ela tem que estar entre 3 graus, né? Que ele diz lá, ó. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média não pode ser maior do que 3 graus. Então, o que que a gente vai verificar aqui? O menor valor, a menor temperatura, que é 18, e a maior, que é 21. Então, nós vamos pegar o maior menos o menor, a amplitude total é igual ao maior temperatura menos a menor. Então, deu aqui 3 graus Celsius, né? A amplitude foi de 3. Então, a conclusão é que a média da temperatura da estufa é 19 graus
é 19,8 graus Celsius e a amplitude é 3 graus Celsius. Então, sim, as flores têm condições de se desenvolver nessa estufa. Por quê? Porque está dentro da média aqui, está dentro da variação da temperatura que tem que acontecer, então, para a cultivação dessas flores na estufa. Aqui, então, finalizou a questão número 6. Vamos agora para a questão número 7. Questão número 7 fala assim: o treinador de um time de voleibol resolveu escrever uma lista com as idades de todos os jogadores do time. Então, aqui está a lista. Observe a lista ao lado e determine a amplitude das idades dos jogadores. Então, não seria necessário você ter que escrever na ordem crescente, não. É só você não deixar de fazer a observação, descobrir aqui a menor idade e a maior idade. Mas aqui já está na ordem crescente, né? Então, a menor idade é 16, a maior é 40. Então, a amplitude total vai ser 40 menos 16. Essa amplitude, então, é de 24, ou seja, a diferença do mais novo para o mais velho está sendo de 24 anos, né? Então, aqui a gente calculou a amplitude total, né? A amplitude das idades dos jogadores é 24 anos, certo? Aqui, pessoal, a gente finaliza. Qualquer coisa, é, entre em contato com a gente, tá? Faça a pergunta, anote no seu caderno. Nas nossas aulas ao vivo, você tire as suas dúvidas, tá? Fique com Deus, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.